Aula 11. Radiciação. Radiciação é a operação matemática inversa à potenciação. Enquanto a potenciação é uma multiplicação na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação. Então, eu tenho aqui a representação. Esse sinal em azul ele é chamado de radical. O A é o radicando, o N é o índice e o B é a raiz. Então, exemplo, raiz cúbica de 27 é igual a 3, porque 3 ao cubo é igual a 27. Observação, raiz quadrada de 9 é igual a 3, e não raiz quadrada de 9 é igual a menos 3. A definição, para o caso de índice n par, exige radicando não negativo e raiz não negativa. Raiz, origens. O sinal de raiz é chamado radical. Foi inventado por um matemático alemão chamado Christoph Rudolph, que o empregou pela primeira vez num livro publicado em 1525. Antes disso, usava-se a letra R de radix, que quer dizer raiz, e é bem possível que o sinal de raiz seja simplesmente uma espécie de R deformado. Por volta de 1700, os matemáticos passaram a distinguir os tipos de raiz usando um número pequeno, exatamente como no caso das potências. Assim, a raiz cúbica indica-se por raiz de índice 3, raiz quarta por raiz de índice 4, e assim por diante. Ao número, dá-se o nome de índice. Existe uma exceção a essa regra geral dos índices, que diz respeito à raiz quadrada. Para sermos completamente lógicos, ela deveria ser escrita em raiz de índice 2, mas a raiz quadrada é usada tão mais frequentemente que todas as outras juntas, que os matemáticos economizam tempo representando-a apenas pelo sinal de raiz. Regras da radiciação. Primeira regra. A elevado a m dividido por n é igual a raiz de índice n de A elevado a m. Exemplo. Aqui tem 3 exemplos. Primeiro, 2 elevado à fração 5 dividido por 2 é igual a raiz quadrada de 2 elevado à quinta. Segunda regra. Raiz de índice n de A vezes B é igual a raiz de índice n de A vezes raiz de índice n de B. Então, um exemplo aqui. Raiz quadrada de 20 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes 5. Caiu nessa regra, que é igual a raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 5. Terceira regra. Raiz de índice n de A dividido por B é a mesma coisa que raiz de índice n de A dividido por raiz de índice n de B. Então, aqui eu tenho um exemplo. Raiz cúbica de 27 dividido por 4 é igual a raiz cúbica de 27 dividido por raiz cúbica de 4. Quarta regra. Raiz de índice n de A, isso entre parênteses, elevado a m, é igual a raiz de índice n de A elevado a m. Então, um exemplo. Raiz de índice n de 3, isso em parênteses, elevado a sexta, é igual a raiz cúbica de 3 elevado a 6. A sexta. Quinta regra. Raiz de índice n dentro, raiz de índice m de A é igual a raiz de índice n vezes m de A. Então, aqui um exemplo. Raiz cúbica de raiz quadrada de 2 é igual a raiz sexta de 2. Transformação de radicais compostos em radicais simples. Então, aqui é um radical composto. Eu posso transformá-lo em radicais simples aqui, né, considerando que C é igual a raiz quadrada de A ao quadrado menos B. Fica mais fácil vindo aqui o exercício. Transforme o radical raiz quadrada de 6 menos 2 raiz de quinta em um radical simples. Aqui,
2 raiz quadrada de 5 é a mesma coisa. Eu passo o 2 aqui para dentro da raiz, ele vai como 2 ao quadrado. Então, 4 vezes 5. Então, é a mesma coisa que raiz quadrada de 20. Essa forma aqui, agora eu tenho exatamente similar ao que está aqui. Então, eu posso dizer que o A é o 6, e o B é o 20. B é o 20. Aí eu posso calcular o C. O C é A ao quadrado, que é 6 ao quadrado, menos o B, que é o 20. Então, é igual a raiz de 36 menos 20, raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Aí basta substituir o A e o C aqui dentro, né? Então, raiz quadrada de 6 mais 4 dividido por 2, menos raiz quadrada de 6 menos 4 dividido por 2. 6 mais 4, 10. 10 dividido por 2, aqui eu vou ter raiz de 5. 6 menos 4, 2. Dividido por 2 dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então eu vou ter raiz quadrada de 5 menos 1. Produto de dois radicais de índices diferentes. Eu não posso fazer operações com radicais com índices diferentes. Então eu tenho que ter o mesmo índice nos dois radicais. Então, para isso, é necessário calcular o mínimo múltiplo comum entre os índices. Aqui nesse exemplo é 2 e 3, resulta 6. Então, eu vou ter raiz sexta de 6 dividido por 2, 3. Então, raiz sexta de 2 ao cubo, vezes 6 dividido por 3 igual a 2. Então, vezes raiz sexta de 5 ao quadrado. Agora sim, posso colocar tudo dentro da raiz, fica raiz sexta de 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Então, raiz sexta de 8 vezes 25. Raiz sexta de 200. Aqui um outro exemplo. Calcular raiz cúbica de 5 vezes raiz quarta de 5. Eu tiro o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4, que é igual a 12. 12 dividido por 3 dá 4. Então, eu vou ter aqui raiz de 12, né, que é o mínimo múltiplo comum, de 5 a quarta, e aqui eu tenho 12 dividido por 4, 3. Então, vezes 5 a terceira. Então, igual a raiz de índice 12 de 5 a elevado a sétima. Divisão de dois radicais de índices diferentes. O processo é bem similar. Então, vamos ver aqui no exercício. Calcular raiz cúbica de 4 dividido por raiz quadrada de 2. O mínimo múltiplo comum entre 3 e 2 é 6. 6 dividido por 3 dá 2. Então, eu vou ter aqui 4 ao quadrado. 6 dividido por 2 é 3. Então, aqui eu vou ter 2 ao cubo. Então, raiz sexta de 4 ao quadrado é 16. Dividido por 2 ao cubo é 8. 16 dividido por 8 igual a 2. Então, é igual a raiz sexta de 2. Aqui um outro exemplo. Raiz quadrada de 8 dividido por raiz quarta de 4. Tiro o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4. É 4. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu vou ter aqui 8 ao quadrado. 4 dividido por 4 é 1. Dividido por 4 a primeira, que é 4 mesmo. E aqui, como índice, fica o mínimo múltiplo comum. 8 ao quadrado é 64, dividido por 4 dá 16. Então, eu tenho raiz quarta de 16. 16 é a mesma coisa que 2 elevado a quarta. Aqui cai na primeira regra, né? 4 dividido por 4 é 1. Então, eu vou ter 2 elevado à primeira, que é igual a 2. Cálculo de raiz quadrada, origem. Os matemáticos mesopotâmicos foram hábeis no desenvolver processos algorítmicos, entre os quais um para extrair a raiz quadrada, frequentemente atribuído a homens que viveram bem mais tarde, como o grego Arquitas, que viveu de 428 a 365 a.C., ou Herón de Alexandria, que viveu 100 anos depois de Cristo, aproximadamente.
Primeiro método convencional. Normalmente esse é o método ensinado nas escolas. Ele é muito trabalhoso, é muito mais trabalhoso do que o método que veremos posteriormente, o método mesopotâmico de extração de raiz quadrada. Cada 2 algarismos depois da vírgula equivalem a uma casa decimal, também depois da vírgula, no número formado. Por essa razão, devemos sempre ter um número par de algarismos depois da vírgula. Então, aqui um exemplo, né? Calcule raiz quadrada de 774 com precisão de 2 casas decimais. Inicialmente, separe o número de 2 em 2 algarismos a partir da direita. Como eu quero precisão de 2 casas decimais, para cada casa decimal eu coloco um grupo de 0, 0. Então, aqui o primeiro depois da vírgula e o segundo depois da vírgula. E depois eu ponho o número, separado também por grupos de 2 algarismos. Coloque na raiz o número que, elevado ao quadrado, mais se aproxima do número do primeiro grupo. O primeiro grupo é o 7. Então, aqui, 3 vezes 3 é igual a 9. 9 ultrapassa 7. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 não ultrapassa 7. Então, é o que nós vamos colocar aqui na raiz. Nós vamos ter 2 vezes 2 igual a 4. Então, vai ficar aqui 7 menos 4, 3. Ao lado do resto, que é o 3, eu abaixo o próximo grupo, que é o 74. Eu não levo em conta aqui o último algarismo e divido o que restou aqui, que é o 37, eu divido pelo dobro do que eu tenho aqui na raiz, por 4. Então, 37 dividido por 4, sem levar em conta o resto, né, eu vou ter 9, que é a parte só inteira. Coloque o quociente 9 à direita do divisor, né? Então, aqui, eu tenho aqui 2 vezes 2, que é 4, né? Coloco o 9 do lado, 49 vezes 9. Multiplico pelo próprio 9, né? Ele resulta 441. 441 é maior que 374 que eu tenho aqui. Então, não serve. Eu reduzo, então, para 48 vezes 8, que dá 384, que continua maior que aqui. Então, também não dá. Aí eu reduzo para 47 vezes 7, que é igual a 329. 329 é menor que 374. Então, 47 vezes 7 dá. Utilizo na raiz o número 7. Marco aqui 47 vezes 7, que é igual a 329. Coloco aqui. O 7, então, é o número que entra aqui na raiz. Subtraio 374 menos 329, resulta 45. Aí eu abaixo o próximo grupo, que é 0, 0. Então eu vou ter aqui, se eu não levar em conta o último algarismo, eu tenho 450, que eu vou dividir pelo dobro do que eu tenho na raiz, que é 54. Então resulta como quociente 8. Então eu vou ter aqui o dobro do que eu tenho na raiz, que é 548, aliás, que é 54, e coloco o 8 do lado, multiplicado por 8. Aí eu vou ter aqui como resultado 4.384. 4.384 é menor que 4.500. Então, deu certo, ok. Coloco o 8 aqui na raiz. Faço as contas aqui. 4.500 menos 4.384 resulta 116. Abaixo o próximo grupo. Não levo em conta o último algarismo. Então, eu vou ter 1.160 dividido pelo dobro do que eu tenho aqui na raiz. Eu considero aqui sem a vírgula, né? Então, o dobro é 556. Então, eu vou ter como quociente 2. Então, eu vou ter o 556 com o 2 do lado vezes 2, que vai resultar 11.124. 11.124 é menor que 11.600. Então, tá ok. Então, eu coloco o 2 aqui e coloco aqui os 5.562 vezes 2 igual a 11.124. Se eu quiser dar sequência, é só continuar o processo. Mas como eu quero só 2 casas decimais, então eu sei que
raiz quadrada de 774 é igual a 27,82. O segundo método é o método babilônico. Ele é, sem dúvida, o método mais simples para a resolução de raiz quadrada. Então, aqui tem o algoritmo, né, para a gente resolver utilizando esse método. Tá? Então, vamos lá, vamos ver diretamente no exercício, que fica mais fácil de entender. Então, aqui, eu vou calcular o mesmo raiz quadrada de 774 com precisão de 2 casas decimais, só que usando agora o método mesopotâmico. Tá? Então, aqui eu sei que 10 ao quadrado é 100, 20 ao quadrado é 400, 30 ao quadrado é 900. Então, o número que está mais próximo do 774 é o 30 ao quadrado, que é o 900. Então, eu uso esse número como uma primeira aproximação. Então, eu tenho aqui eu vou chamar de A um número, radicando, 774. O A1 é a primeira aproximação. Como eu estou usando esse valor, vai ser o número 30, a primeira aproximação. Então, eu divido o 774, que é o radicando, por esse 30. Eu vou ter 25,8. Aí eu chego numa segunda aproximação. Aí eu calculo a média aritmética entre a primeira aproximação e a segunda aproximação. E eu vou ter como resultado 27,9. Então, 27,9 é a terceira aproximação. Agora, eu divido de novo o 774, o radicando, por aquela nova aproximação, que era 27,9. Eu chego a 27,74. Essa é a quarta aproximação. Então, eu tiro a média aritmética entre essa terceira e quarta aproximação, que é 27,9 mais 27,74, divido por 2, eu chego a 27,82. Essa é a quinta aproximação. Aí eu divido 774 dividido por 27,82, eu chego numa sexta aproximação, também é 27,82. Como a quinta e a sexta aproximação são os mesmos valores, levando em conta 2 casas decimais, eu posso dizer que raiz quadrada de 774 é igual a 27,82.